vai buscar na companhia. E temos também a comissão de uso eficiente de água, que é uma das práticas de inteligência, de inteligência para as mudanças climáticas. E esse uso eficiente, a universidade o sistema os 100 produtores tiveram acesso a esse sistema tiveram treinamento e como funciona e não só a eficiência do uso de água, também como produto existente no distrito, os agricultores fazem um sistema de barragens, mas barragem usada para produto local. Nós chamamos de barragem de custo baixo, usando os salos para conseguir ter água durante toda a produção. Isso funcionou, ajudou muito na produção da segunda época, na campanha de 2024, e muitos produtores não conseguiram atingir essa produção. Então, com esse sistema, com esse treinamento, eles conseguiram produzir as culturas da segunda época. Não só também temos em geral, a prática mostra de produção também. E recentemente recebemos máquinas para sementeira de linha e cerca de 50 tiveram acesso a essas máquinas. Essa é uma questão que a gente estava não só a assistência técnica, também temos assistência técnica, temos CDs, extensionistas para mostrar o resultado do uso de sementes certificadas e tolerantes a seco. Dizer que cada campanha, dependendo nós sensibilizamos produtores ao uso de certas sementes, porque o distrito da folha não só chuvas regulares, também temos épocas que chovem como esta campanha. Tivemos chuvas também com freios, práticas para o país. Dizer que temos bons resultados desde a práticas de universidade, os estudos estão a adaptar essas práticas no ambiente de produção e temos também desafios, muitos desafios, e um dos desafios é o produtor poder mudar as nossas práticas, mas não ter acesso a elas. Por exemplo, uma das promoções é o uso de sementes melhoradas, mas o produtor tem limitações em ter essas sementes, acesso a essas sementes melhoradas. Nós, para a Bolívia, temos agentes de comercialização de insumos naturais, mas normalmente o que acontece é que as sementes chegam ao tarde. Então, os produtores são obrigados a comprar os insumos
mercados informais. E muitas vezes caem na armadilha. Em vez de comprar as sementes plantadas, comprar sementes falsificadas. Também esse é outro desafio que nós vamos aprender e outro desafio é demonstrar a coordenação entre as instituições investigadoras e os ideios que disseminamos essa tecnologia. Nós, em Angônia, temos a IAEB, temos o ITA, que são instituições que investigam, mas dificilmente temos acesso a esses resultados, a disseminados. Há muita coisa que está sendo investigada, a ciência não para, a ciência avança, nós precisamos dessa tecnologia para disseminarmos ao mundo. E não só também na faculdade, nós recebemos muitos estudantes e trabalhamos com muitos estudantes dessa faculdade, mas nunca recebemos resultados dos trabalhos. Então, esse é um desafio também que nós estamos a ter. Eu acredito que essa instituição está tendo muitas investigações. Então, nós estamos tendo acesso a essas investigações. Somos esse é um dos desafios grandes. Porque nós podemos estar na atividade já, a promover atividades já estão ultrapassadas. Para as instituições de investigação já têm números de resultados que poderíamos facilitar. E temos também um desafio de limitações financeiras, como para os especialistas e para o muito bem. Essas limitações fazem não ter treinamento. Já as especialistas estão 2, 3 anos e não são capacitados. Então, ainda estão com a missão de sair da matéria. Também é um dos nossos desafios também que estamos enfrentando. E, por enquanto, é isso. Muito obrigada pela atenção dispensada. onde enganamos e limitações para conseguir tratar a repressão, ela evidente para poder alimentar de corações ora dele em Moçambique vão existir de 16 milhões de hectares de áreas propícias para a atividade agrícola. Diante desse todo o espaço, nós quase não temos sendo princípio da subsistência, produzindo abaixo de
cada vez mais difícil de nós identificarmos. Em defender isso, foram preparadas as áreas propícias que fornecem algo para os seguidores, não atendendo e vivemos onde exercem e mulheres trabalhando com a instrução para conseguir trabalhar. Existem 3,6 milhões de áreas ligadas, onde tentava conseguir fazer das nossas coisas, mas no final sempre estava não sei como combinar. Falando dos pontos que têm sido levados pelo governo, onde foi introduzido a função dele pelo plano estratégico do desenvolvimento do setor agrário do governo, quando foi determinada para fazer a função dele diante da função dele escrita, o objetivo era ele onde cada vez mais ficou ou capacidade desse setor agrário. Diante disso, pelo programa PESA, foi inclusive dentro do PESA de estratégia mesmo, foi possível que se chega onde também houveram estratégias para dentro ela vai levando comunicados, livros para poder subir a questão programas com Deus, sucesso, para que digitar o sucesso da produção deles. Onde foram alocadas sistemas para a necessidade dos estudos do projeto Sudena para poder atender essa população. Tivemos recurso quase quadrado, onde tinha acesso a 60 militares, produtor agrícola e ela da PA, onde tinha um quase agrícola comercial emergente, que tinha acesso a quase 6 milhões, onde estavam inclusos nesses milhões de alimentação agrícola e agricultura. O intuito de ter acesso à tecnologia, ter acesso ao financiamento e ter acesso ao mercado. Diante dessa programação, que queria eu introduzir essa organização agrícola, eu busco essas estratégias de políticas que visam garantir a aplicação dos nossos implementos, que visam a planificação dos nossos implementos, das nossas maquinarias e acesso às sementes melhoradas. Porque falar da mineração está na palavra de uma agricultura comercial, onde há possibilidade de se desenvolver sem que tenhamos comunidade alternativa. Então, para que não necessariamente esse funcionamento interno se introduza a da migração, é preciso que essas políticas todas funcionem. Então, a educação das máquinas foi quando o projeto termina, então aquelas máquinas já não funcionam. Então, o que essas máquinas funcionam? Então, já sucede para fornecer os máquinas que tiveram acesso às máquinas que forneceram as máquinas, onde ainda continuamos a parte dessa produção. Então, diante disso, a avaliação é preciso que haja um esforço bastante na parte do governo, tanto dentro dessas nossas políticas para podermos trazer essa nossa agricultura inteligente, como aqui ensinado no primeiro painel relacionado à parte do caso dos novos 34, 35. Então, para chegar nesse estágio eficaz da legalização, é preciso que, de fato, exista um mercado. Porque não adianta eu produzir sem saber para onde está. Então, se eu produzir a preço nacional mercado, então isso existe o
uma das explicações bastante para os nossos produtores a conceber às tecnologias. Eu estamos já numa desenvolvimento e temos a produção já lá, mas claro que se limita agora, então desenvolvimento. E esse desenvolvimento, o que base foi definido esse texto. Então, será que esse texto vai encorajar a aumentar as áreas de produção? Porque aumentar a área de produção é preciso ter carro. Se é difícil aumentar a área de produção, é difícil acessar a tecnologia. A tecnologia é cara, para eu ter acesso a essa tecnologia, para eu ter preciso que eu tenha benefícios. Então, tem sido difícil para conseguir os preços do mercado. Se vender mercados de meio, no final do nosso mercado, cada vez mais a nossa atividade agrícola também está difícil cada vez mais toda a atividade de produção. Não tenho certeza de qual essa previsão, como podemos definir essa previsão? Então, existe uma forma de mapear esse produtor, porque hoje esse produtor a redução esse produtor agrário, porque se houver a redução, também vai facilitar a tecnologia, porque a tecnologia tem que ser conhecida. É difícil acessar a tecnologia sem ter conhecimento. Então, o único das recomendações prioridades nacionais para conseguir implementar a legalização inicial de uma produção é preciso, em alguma dificuldade que temos que temos oficinas de legalização agrícola nas comunidades. Talvez porque eu, muitos anos, e quando se está trabalhando para a mudança de para outras atividades, não tem conhecimento suficiente para apesar de ser. Então, as outras áreas, até 10 meses, eu preciso que consigam atender a necessidade aos alunos e conhecimento usar essa tecnologia para que seja sustentável. Porque se outra também não para a colher. Os casos de bater na mão cada vez mais nós usamos e precisamos tecnologia. Então, diante disso, eu fico a conta da sua dimensão e inicialmente podemos estudar, mas para garantir que essa seleção de fundação é preciso que a seja delimitada ganhe a nova acesso às tecnologias até conseguirmos o certificado de instrumentamento. A solução para a agricultura. Mas garantir a segurança alimentar e assim ficar competitivos com outros países que falam sucesso. Vivemos de uma potência focada na Brasil, onde para ser mais produtores pela via de grandes unidades. Então, isso mostra que a questão nacional essa consciência basta buscar essa consciência específica. Haja mercado alternativo, haja a cadeia de valor que seja funcional, que tenha uma indústrias para conseguir processar o nosso. Então, cada vez mais, processar as indústrias também para auxiliar a cadeia de valor e assim a nossa agricultura fica competitiva. Para fazer o gesto da organização agrária, ou passar a palavra para o participante. E vai falar sobre o impacto da Obrigado. Boa tarde a todos, mais uma vez. Vamos avançar para os pontos que é a parte da economia.
facto, a nossa abordagem está mais relacionada com as políticas públicas no âmbito da maioria das condições para o setor agrário. Em resumo, dizer que Moçambique, somando todos os produtores que existem, todo tipo de produção que existe, estamos a dizer que 97,8% de todos os envolvidos na produção, cerca de 97,8% são de pequena escala. Apenas 2% e alguma coisa são de médias e grande escala, mostrando que a nossa agricultura ainda está muito abaixo do esperado. 97,8% ainda arranjado, ainda com áreas menos de 5 hectares, já para a literatura, da pequena escala, menos de 5 hectares, sendo a maioria. Deve ser preocupante onde a maioria está ainda arranjada e, portanto, com áreas menores. E isso afeta diretamente a economia. Afeta porque de todos os ramos de atividade que existem, estão inscritos no Ministério da Economia e Finanças. Estamos a dizer que o setor agrário está em primeiro, com 26% a contribuir para o da produção agregada que existe. E todos os outros setores de atividade estão abaixo de 20%, incluindo os recursos gerais, estão por volta de 12% a 15%. Então, estar em primeiro setor agrário significa que o centro de políticas públicas deve sempre valorizar o setor agrário, que é o maior contribuinte para a economia nacional. De fato, as políticas públicas para o setor agrário já estão desenhadas, já existem. Agora falta a implementação. Se formos a olhar para o plano estratégico do Ministério da Agricultura 2030, já define lá 4 áreas essenciais, sob o ponto de vista de políticas, e devem ser seguidas para melhorar as condições relacionadas com a produção, produtividade e competitividade agrária. Está descrito que é preciso investigação, é preciso extensão, e é preciso a questão da biossegurança, doenças de pragas que atacam as culturas, tudo isso está previsto lá. A ideia principal é que a produtividade está baixa. Quer dizer, aquilo que se pode em uma área está muito abaixo do potencial. Um hectare, por exemplo, estava a ser dito aqui, estamos a colher, por exemplo, cerca de 1 tonelada por hectare. Enquanto a média estamos 7 ou 8. Então, isso é como melhorar na mesma área, como sair de 1 para 7. Na mesma área, sem expandir a área. O grande desafio da agricultura é esse, ou do setor agrário. Da minha idade, estamos a dizer como chegar a 7. Essa luta de sair de 1 para 7, chamamos de produtividade numa área específica. Esse é o grande desafio, por isso que existem essas políticas para orientar como melhorar. Já está tudo escrito, agora é a fase de implementação. Também, na mesma estrutura de pensamento, é preciso que haja gestão sustentável dos recursos naturais. Nessa luta de melhorar a produtividade, tem que ter em conta sempre a questão da conservação dos recursos minerais, das mudanças climáticas, o abate de árvores, o nível de expansão das áreas de produção. Tem que ter em conta sempre a conservação dos recursos minerais, aliás, naturais. E também, terceiro ponto, terceiro pilar é o agronegócio. Não é só produzir como está sendo dito, é preciso que haja mercado. A nossa agricultura, ou seja, o setor agrário, como atua, só produzir, mas não há garantia de mercado. Não há garantia, mas também, por outro lado, temos que pensar que não temos nada para vender. Nem se existe mercado para vender o quê? Não temos. Precisamos produzir mais para conseguir um mercado competitivo. Se vir utilizar hoje em dia 200, por exemplo, que é 100 mil caminhões, 100 mil caminhões temos, não há. Então, os mercados também têm a ver com a produção é baixa, para ter mercados não concretos. Para que só conseguir produzir um sábado, 2 sábados, 3 sábados, não pode influenciar o mercado. Para nós conseguirmos influenciar o mercado, temos que aumentar os níveis de produção. Depende da produtividade.
Então, a questão do negócio é esta agora. Se formos a produzir assim, como estamos a observar em poucas quantidades, não há mercado. Não há mercado. Então, precisamos unir esforços para aumentar a produção através da produtividade para encontrar melhores mercados. Mesmo para a questão das exportações, precisa de uma qualidade necessária. Então, as políticas portuguesas estão lá. Agora, o problema é a implementação e o conjunto é preciso trabalhar na implementação. Por outro lado, o quarto pilar que existe é o fortalecimento das instituições agrárias. As instituições, como estava sentido, a investigação, o equipamento partilhado, as nossas instituições não são fontes suficientes, não têm maioria capaz de transformar-se em agricultura para um estado de enxada para a mecanização. É preciso fortalecimento, precisa investir. Então, isto é preciso proceder privado, estejam sempre juntos para conseguir financiar a agricultura. Então, esses 4 pilares já existem no plano estratégico e agora estamos a descrever como pode ser implementado. Então, esse esforço todo tem sido levado a cabo para a implementação. As políticas já estão desenhadas. Então, é preciso implementar. O corpo precisa de investimento, tem que ser indústria privada. O Estado também pode apoiar, identificando o setor privado que pode fazer cumprir essa política que já está devidamente desenhada. E, no fim, temos a questão da monitoria e avaliação. Existem os serviços estatais, serviços provinciais, temos os serviços nacionais, incluindo o Ministério, em conjunto, é preciso fazer a supervisão para vermos como é investir, como está a ser trabalhado, qual é o nível de prestação de conta do povo a respeito que é alugado, como foi dito, muitos projetos avançam, chegam no terreno e depois não há resultados a longo prazo. Então, isso tudo tem que ser devidamente avaliado, são os aspectos e faz atrasar a evolução da agricultura. Portanto, um resumo de tudo isso, os níveis de produtividade estão muito abaixo. Não só, temos também a questão das estradas para os grandes mercados. Isso tudo faz parte daquilo que seriam as políticas. Portanto, termino por aqui, muito obrigado. Vamos falar de passagem básica, mas antes temos que trabalhar aqui nessas nossas passagem básica e existe uma mudança na política internacional. Ou assim, então, o clima tem tendência a ser tanto mais causa a atividade do mundo. Então, fazer atividade esse espaciado também como mudanças climáticas para o aquecimento. Então, como a agricultura sobre as mudanças climáticas que qualificam tem essa chega sempre e falando sermos feitos por vários cientistas, todos nós podemos estar a evidência e a agitação da produção de vários e podemos ter condições ter mas como se não era muito inteligente porque essa
porque estava a de estados. Tá, em parlamentar, e tem que adaptar o sistema de produção às mudanças temos que adaptar e temos que reduzir impactos. Simplesmente queremos reduzir poucas há uma pessoa aquela está as nossas soluções de dados temos que reduzir impactos ambientais e emissões de gases de efeito estufa. Para ver essa atividade. Assim, sobre para nossa mas o excesso de favor de todos os casos. Aquilo que os gases que compõem a cadeia, gases de efeito estufa, o excesso que prejudica a nossa ação e os campos. E queria deixar aqui uma reflexão para todos aqui dentro da universidade e diante desse cenário a universidade está a ser também conhecer que nós temos que fazer para a nossa sociedade e fazer isso. Temos que desenvolver tecnologias para tentar agregar no ramo. Não temos que pagar a agricultura. Na minha não temos que educar a nossa universidade e visitar. Temos que desenvolver tecnologia para tentar agregar. E, como desafios, temos o desafio de vamos fazer manutenções. Então, sempre desafio o nosso pequeno profissional. Temos que ter um desafio para fazer a tecnologia, para executar acesso à tecnologia, de organização, o próprio realizar tudo isso precisa. Então, o nosso pequeno vai ser ciência e ciência a ciência muito bem na base do conhecimento e então, precisamos ter muita assistência para uma para que a gente então, temos que criar mais isso. Mas a e vão contribuir para não ter precarização. Então, eu quero deixar as mudanças e evitarmos oportunidades por cada vez que nós para acontecer a questão.
E da nossa conversa aqui, também faríamos a apresentação, né? Os quatro entrevistas, faríamos a abertura de espaço para que fornecem questões acadêmicas, mas, antes disso, vou tentar fazer uma pequena contextualização das vezes que foram formadas pelos entrevistas sobre a da campanha do por de certa forma, e para mitigar esse fenômeno, foram primeiro, climáticas, houve uma formação para a sobre a terra, houve uma formação também para ter produtoras, para o uso do sistema de renda com uma fonte de eficiência e formulação da também foram um sistema de barreira, de certa forma, iam ajudar a da época. E também foram professores de 50 para de agora. Mas também foram mandados alguns desafios, entre eles, primeiro, a falta de acesso às sementes de qualidade, ou às sementes melhoradas das atividades, que, de certa forma, vão levar os sementes não certificadas, isso também vai influenciar naquela que é a produtividade. A falta também da e para finalizar, existem alguns especialistas presentes que já estão mais de 2 anos, mas geram nenhuma formação. E se olharmos para os especialistas que estão aqui, que estão todos os dias, nós temos uma instituição longa de perspectiva e também de poder melhorar a vida de nós. Teve uma contextualização da agricultura municipal, ou em que assumiu a existência, em que a produção comunitária está mais quantidade e que, de certa forma, pode ser influenciado pela quantidade de água para a produção. Falando de alguns projetos que foram desenvolvidos pelo governo, era possível uma garantia de comunidade que deu um efeito prático no sistema e também foram utilizados, ou seja, o aspecto importante de ficar em todas as notícias é a ver com acesso à tecnologia, acesso à organização agrária, de certa forma vai ajudar a garantir a participação da pessoa em e sabendo que o uso dessa organização é influenciado primeiro que seria a existência do mercado para a gestão e preço do mercado. E como recomendações, devemos criar a organização a nível das comunidades, que é para ajudar a discutir a manutenção dessas práticas de gestão da são verificadas. A professora da área, e também a qual os aspectos foram apresentados pela presidência,
e trouxe como a questão aqui das classes e assumimos aqui, ou assumimos que a conceito e trouxeriam que são os pilares e, de certa forma, sustentam aquilo que é o sistema agrário, setor agrário. E trouxe também como alguns pontos prévios a questão da gestão sustentável naturais, agronegócio, como reduzir a falta do mercado e multiculturalidade, e falou também sobre as regras para e também falando sobre a qualidade que está sendo conseguido, porque, de certa forma, a qualidade não terá acesso complicado. Falou também sobre uma parceria entre vários que é para monitorar os projetos agrários. O Sr. Rafael veio falar das temáticas, fez uma pequena contextualização, assim como as temáticas que são particulares e que deveria haver a redução dos impactos ambientais e das atividades de fixação de gás de estufa, e como recomendações, deixou aqui deveriam desenvolver tecnologias adaptadas à região local, como desafios, falou da falta de financiamento para o uso de tecnologias, nesse caso seriam sementes melhoradas e transição agrária. E também falou das faltas de infraestruturas, como, por exemplo, as armazéns para a produção localmente. De forma sintética, foi mais ou menos sobre a nossa sobre esses 4 pilares, e vou deixar para os participantes dele que vai ter algumas questões sobre a questão. Quem pergunta está a questão para cantar a mão, pode ler a questão aqui, pode chegar a ver a questão. Eu acho que está eu sistema e ainda alguém coisa um pouco da alimentação, depois vai a pista, a diretamente do alimentação, e isso
Como vem o preço dos produtos agrícolas e queremos também desenvolver políticas que existem. Então, isso é uma guia dessas políticas que basicamente quer desenvolver para a a moderadora mas só que deixa para os investigadores assim habilitar no geral como possibilidade de começar a investigação ou pesquisa nessa área. Quando isso porque vocês é impossível parar na qualidade de imagens. É possível dar quando chega da época, verifica-se a proliferação da falsificação de sementes por parte dos demais. Então, essa por feira, especificamente, se deve a poder ter feito para complementar este mal. Segunda questão. Isso para comprar a eficácia do fenômeno. Uma das coisas desse feito é a alimentação de uma variedade que adapta-se àquele fenômeno. Será que seria correto? Ou pode ter que ser a alimentação de uma variedade que se adapte às ambas realidades? Isto é, se for um período abandonado, nós já sabemos para perceber para já a organização já fazer uma previsão de que campanha de direitos da predominância e se libertar uma variedade de sementes, podemos dizer, e suporta a seca. E noutra campanha, não é questão de seca, aquela variedade libertada. Ou pode ser libertar uma variedade e adaptar-se a ambas condições, assim como a precipitação tem havido de uma forma racional e assim na época de seca. E para o livro atrás, 98% são cultivados na escala. O que está por detrás desses números para de produção de baixas escalas? E quando chega a época de comercialização, tivemos a campanha de lançamento da comercialização de produtos agrícolas. A gente precisa de acompanhar é o produto comprador que estabelece. É o seu comprador. Se esquece todos os custos envolvidos na cadeia de produção. Ele só já é comprador. Nunca mais vai imaginar quais os custos envolvidos nesta cadeia de produção até a existência deste produto. E o que está sendo feito? Será que não poderia ter uma política quando chega a época de produção dos produtos? As entidades competentes dizem que agora está numa época de comercialização com preços praticados devem ser olhando todos os custos envolvidos na produção da soja.
Eu posso. É a ver. Eu tenho uma questão vista e uma delas é subsidiária. A questão é o sistema de respostas para eventos de impacto extremo a nível das comunidades locais. É só repetir. Funciona sistemas de alertas precoces para eventos climáticos extremos a nível das comunidades locais ou das comunidades que praticam a função agrícola. As pessoas não sei, contato, a pessoa lá, então, a pessoa, então, olhando a situação, a união, a população, nada, sabia, quase toda a população, para usar.
para que Vamos pedir mais. E qual é a coisa que seria a legalização? Então, penso para ser sintético, não percebeu? A tua primeira questão. Gabriel, pensa aí para baixo para defender. E o governo já passava quais são as estratégias que podem ser implementadas para poder ultrapassar esta atual cultura?
que é da minha missão. Então, foram dois pontos. Um dos pontos é que existia uma origem que não podia conseguir adquirir por questões financeiras. E a outra parte dizia que a produtividade é baixa. Então, para casados em relação a isso. Então, em relação a questões financeiras, ou melhor, sem dinheiro, mas tem explicar suas famílias com a economia nacional. Quando eu trabalhei por exemplo, e como é que o cidade pretende solucionar a questão se nós perdemos as famílias para chegar a cemitério, isso pode criar custos significativos. Ocorrência de pragas, doenças, tal. Existe um cronograma que vai ajudar com que a produção seja usada. Então, como é que se dá? Então, as grandes perguntas são destinadas aos primeira vai para participantes legais, tem a ver bases, a base para a legislação nacional. Mais uma vez, boa tarde. Eu queria explicar que as remessas de baixo custo que eu teria que usar não funcionam no Rio. E nas fontes, para quem sabe, tem uma baixa que é uma grande baixa, que muitos produtores usam para a produção segunda época. Nessas baixas tem fontes na montanha, tem uma fonte de água. Então, o que acontece? Os produtores fazem como uma represa, uma pequena represa, para acumular a água. Então, ao redor daquela represa, tem fazendo como se fosse uma escala. Para quem usa e dia X, segunda, terça, quarta, fulano, Y, Z, zamado. Então, é uma coisa desse maneira. Não funciona, não é feito no Rio. Mas tem esses postos nas montanhas, temos nessa parte, temos é uma das grandes baixas em Lisboa. Então, é assim que funciona. Posso continuar com as outras questões? A segunda questão que foi feita é como que o governo tem feito, ou o que o governo tem feito para parar as falsificações de insumos.
Realmente, cada distrito tem que verificar no princípio de cada campanha do grego, muitas classificações de semente, assim como fertilizar. Isso é verdade. Nós já estamos também. Então, nós, o distrito também vamos real e vai ser uma dimensão contínua, periódica. Então, quando dedicamos alguma função, uma atividade na Cristina, estabelecimento que é deixar a produção livre e cuidado social. Então, estamos a trabalhar dessa forma. Tem coordenação também. E Instituto Nacional, a inspeção da atividade NAIS, sim. Então, como coordenação qualitária também, temos feito essa monitoria contínua. E não só, sempre sensibilização, adquirir sementes nos agricultores, registrar cada agricultura registrada. Então, sensibilizamos para não adquirir sementes nos mercados informais. Temos bem, lá é que faz ser enganado. Então, quando ele adquire os insumos do agricultura registrada, se acontece alguma coisa, falta de circulação, e se o fertilizante e o saco tem produtos que não são da marca, tem como o produtor reclamar. Então, quando eles são feiras, são mercados informais, daí não tem produtor que reclamar e sair prejudicado. A terceira questão diz que pretende a produção de semente. Eu falei de produção de semente, de tolerância sim, mas também temos a variedade de saúde, de como se diz, simples como, então, por exemplo, assim que você lidando, e provavelmente atacará a campanha, a campanha de 2026, já com os parceiros, já criar estratégia de como sensibilizar a usar semente de ciclo para não ter problemas. Não, semente de ciclo, porque ele é regular. Então, já estamos sensibilizados para usar sementes tolerantes a seca. Isso depende de cada campanha. Quando nós verificamos nessa campanha, também sensibilizamos os produtores a usar variedades de ciclo para os produtores não ter prejuízo. Falou aqui também como que funciona a colheita precoce nas comunidades que praticam agricultura. E o sistema de alertas dessas palavras nós tivemos acesso a cada já indicamos os protocolos via chefes da faculdade e durante também a assistência técnica, então os produtores não têm acesso à realidade física, ele tem conhecimento, porque nós vamos ter menos acesso
por via líder e chefes da locação. Esse é o fato essas informações. Como selecionar as situações de semente, da situação de semente tardia? Eu referi aí que há produtores e adultos como vocês tecnologias, que uma delas é semente cultivada, mas tem essa dificuldade de acessar a semente cultivada. Depois do semear, ele sai depois que coloca as sementes. Nós temos sensibilizado a cultura nesse aspecto, de trazer sementes muito cedo para benefício do produtor, benefício do tratamento. E para quem não tem acesso, para quem tem limitações financeiras, temos aqui, como a Vera referiu, produção de semente local. É mais acessível, é mais barato. E não só sim, daqui, na campaña que vem também, de semente, geral, ainda não será vender, alguns pequenos produtos, e vão ter semente localmente de outros programas, e profissional, de semente, que temos aqui, então, vamos aumentar o número de sementes, vai ser maior, os produtores vão ter acesso à semente para os filhos e vai ser acessível. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Tem uma questão aí deixada, que vai ser uma instalação da parte do secretário. O mestre, o que realmente está falhando nesta fábrica? A questão passada e essa questão esse valor pela para isso a disponibilidade desse estado acesso a essa apresentação. Eu queria deixar a doença de tecnologia que viram acesso. Está falhando. Por minha vida, eu diria que quem tem tido acesso a essas tecnologias, essas áreas, sempre problemas necessariamente começaram que deu exceções sempre milhões, onde a viagem passada ainda havia cobrança nas pessoas que não conseguem capitalizar esse financiamento. Tem uma responsabilidade. Então, eu tive essa responsabilidade de as organizações, os problemas da nossa cidade,
Tanto na visão política, que você está dando contato, tirar da primeira vez que ela discutiu que é um limite de para fazer que é o que se vai fazer. Como que esse direito de emergência e nem que seja uma mudança, mas a gente sempre está e temos que ter como que seja feito esse acesso final de qual a instituição que é a estabilizar ninguém. Então, cada vez mais temos facilidade para que sigamos melhorando o setor. Então, falando da história da organização, e quando você vê quantos produtores há de organizações, quantos produtores isso é um conjunto. Quer dizer, quantos têm esse acesso para esse soma, quantos não serem a esse soma, porque é que faz produtos com a favor dele, não isso preço, e vendeu, quer dizer, entrega. Então, no final, precisamos, como temos sucesso nessa área, sabemos isso. E eu disse, caras, que eu preciso de preço. Por exemplo, eu precisava de preço mais sal, por exemplo, da barra. Quem definiu o preço da barra? Quem definiu o preço da barra? A empresa, nós chegamos no processo de fato, para podermos ter a realidade sem fazer isso, para isso que precisa a oportunidade de buscar essa oportunidade. Mas para isso, ele precisa que fechar as indústrias, mesmo no pacote. Essa sociedade tinha um pacote de impulsão das indústrias nos locais que correspondem é algo feito para ser você fala que a verdadeira de funcionamento dele. Consigamos alcançar a gente preferiu comprar e esse tempo fora do sistema a ligada não aplicada para dar como a incerteza de termos acesso aos combustíveis, essa da agricultura. Independente do preço, mas será que vamos valorizar os fundos desse produtor? Não, desse produtor, para que ele consiga ter acesso, para que ele tenha essa capacidade de conseguir ainda aumentar a capacidade de regulamentar essa tecnologia. Também consiga ter essa capacidade final. Temos que definir os preços para que o produtor consiga, porque nós temos que ser utilizados. Então, para fazer uma atividade, quanto que achar? Você vê que trabalho, né? Quanto que pode estar na campanha da estrutura dos coisas também? O preço desse pode ser o preço X. Como garantir que, de fato, não adianta que sempre existe a essa indução dos preços? Então, tem que ter uma política de garantir que, pelo menos, o produtor consiga gerar um preço justo e ainda consigamos ter uma visão como esse acesso à tecnologia, melhorar a tecnologia da produtividade, cada vez mais ficamos esse tipo e um dia vai aumentar o nosso PIB, que ainda está em 2026, o CR tem como baixo, desse 2020 para 2026, nossa aumentar o nosso PIB. E aumentar cada vez mais o setor ambiental. E olha que, devido que nós temos uma potência local, nesse sentido, garantir que é possível as pessoas paguem, a elegibilidade, quem tem que ter essa tecnologia. Então, financiamos ao financiar. Dentro do financiamento também tem uma área que diz do meu amigo Guilherme,
pessoas não ficam bem, as pessoas trabalham no nível. E realmente é possível que eu já é possível que não tenha acesso a tecnologia. Tem coragem de defender essa familiar, a barreira de ninguém já foi levar sua cadeira, ninguém foi fora. Ninguém assumiu sua responsabilidade, não de fato. Tem que assumir nossa responsabilidade de viver essa tecnologia. Quando temos acesso a tecnologia, empreendemos, empregamos, melhorar a vida dele. Como se eu conhecesse essa tecnologia, eu tenho que ter beneficiado ainda da utilidade dessa tecnologia. Eu acho que, de fato, ter essa tecnologia, eles não dão utilidade da tecnologia que eu disse. E que vocês, é financiado hoje, amanhã fica aparecendo para financiar. Homem, não é dessas pessoas que devem ser temos que criar essas barreiras. Quem tem que fazer essas tem que ter essa elegibilidade. Tem que ser conhecer a lei, uma viagem. Às vezes, não da cidade que não já possível, que nem uma chave. Todo mundo quer ser iniciado na servidão. Vamos ir na nosso presidente diz que vamos trabalhar, temos que olhar tudo aquilo que é a nossa qualidade de vida. E agora, se vê a setora geração da identidade cultural. E a verdade é que somos verdadeiras com a autonomia. Então, poderíamos tentar descobrir isso. Muito obrigado. De fato, os preços têm sido um grande debate, os preços no setor agrário, e é por isso que existem essas campanhas de comercialização. Portanto, este é um setor transversal, portanto, que importa a todos os outros setores. Portanto, preços, bem, primeiro, pela teoria, sabemos que Moçambique estamos diante de uma economia de mercado. Uma economia de mercado e o preço, ele define-se por si próprio. Não temos um comprador universal. O preço ele deve definir-se por si próprio no mercado, na base da teoria da oferta e da procura. Exatamente, que é a base da definição dos preços. De forma natural. E aí onde começa o problema, até porque não é problema, uma vantagem quando bem gerido. Agora, diante da teoria, portanto, da economia de mercado, e diante também dessa teoria da oferta e da procura, o preço ocorre naturalmente. Os nossos produtores, eles não têm quantidade suficiente. Em inglês chama de price takers. Price takers, aqueles que apenas esperam o preço que o vendedor te dá. Ele tem o milho, tem a soja, tem o feijão, tem a amendoim, só fica à espera, quem decide é o comprador. Por quê? Porque são price takers. São pessoas que só ficam à espera do preço que eles decidiram. Não querem, porque eles não têm quantidade suficiente para influenciar o mercado. Não tem. Então, o que é preciso fazer então, diante disso? Diante disso, o processo é muito bem complexo. É preciso que os produtores tenham as quantidades suficientes para influenciar o preço do mercado. Como tem que ser? É preciso melhorar a produtividade para melhorar a produção. Porque os produtores precisam de ter grandes quantidades, grandes volumes. Então, quando os volumes são grandes, dá para influenciar o mercado. Essa é uma saída. A outra saída seria simular uma escassez de produtos. Os produtores devem estar unidos e simular uma escassez. Portanto, se for uma curva de oferta e procura, se você simula a escassez, então vai reduzir a oferta. Se reduz a oferta, como é uma curva crescente,
e procura uma curva decrescente. Então, se reduz a oferta, estará próximo de zero. Então, se for acusado, uma curva de procura, o preço sobe. Então, como isso seria necessário? Seria criar associações, que temos que ter associações de produtores, onde devem ter capacidade de recolher todo o milho e guardar os silos. Se tivéssemos silos por localidade, íamos recolher todo o milho, toda a soja, todo o amendoim, todo o feijão, íamos arrumar nos silos, em nome das associações. Então, íamos simular um déficit de oferta. Todo aquele que entrasse na Angola não encontrava milho, nem soja, nem amendoim, nem feijão. Simulamos uma escassez de oferta. Então, simulamos uma escassez de oferta, então então cai a oferta e o preço sobe. Quando o preço subir, então vai se vender de forma organizada por associações. A associação vai dizer, olha, eu tenho 1000 caminhões de milho. Quando vir um comprador grande na Angola, eles dizem, olha, não temos milho, mas temos uma associação que tem milho. Chega lá, olha, nós temos 1000 caminhões. Porque ele recolheu em todas as comunidades. Temos 1000 caminhões para vender, mas o preço está 40 mil reais de milho. Não tem motivo, não tem. Então, tem que simular a oferta, uma redução da oferta. Aí o preço pode subir, tem que reter. Então, enquanto não temos uma estratégia de simulação de déficit de ofertas, enquanto não estamos unidos em associações, enquanto não há ciclo nas localidades, cada um pega está a ter vai para o mercado de 2 latas, 10, 20. Você pode começar o mercado com 2 latas. Ter quantidade suficiente, uma boa ação ao nível das localidades. Então, são essas propostas de investigação que temos que estar a procura. Enquanto não existe uma simulação de déficit de oferta, o preço continuará assim. Será uma oferta, quer dizer, o produtor entrega de graça ao comprador. É para praticamente oferecer o produto, obtido com um grande esforço ao nível dos produtores. Mas chega nesta fase é oferecer o produto. De boa consequência, o produtor não tem casa, não consegue alimentar-se devidamente, não consegue fazer estudar os filhos, não tem receita suficiente. Porque sofre muito no produzir, gasta muito, no final só entregar o corpo. Então, precisamos de associações de produtores fortes, construção de silos nas localidades, para poder fazer essa simulação de déficit. Temos que simular um déficit que é o mercado. Agora, a transição é isso. Como vai transitar se não tem dinheiro? 97 vai continuar. O que é mal? Tínhamos que reduzir para esses ficarem bem grandes, através da mecanização grande que foi citada. E a mecanização tem custos. E o produtor não está em condições de aderir à mecanização, que é um motor grande do desenvolvimento do setor agrário. Então, é preciso que o produtor tenha alguma renda para conseguir transitar até 6, 7 hectares e produzir de qualidade. Não tem mercado, não tem, então isso afeta, fica difícil de crescer em seguida. A produtividade, nós sempre continuamos a falar de produtividade, já vê que é chato. Produção não é nada, não é relevante. Não há nenhuma política que está preocupada com a produção. A nossa preocupação não é produção, é produtividade. Produção vem se lugar. A produtividade é que é o problema. No hectare está a colher 1000 quilos. Estou a produzir, mas é 1000 quilos sobre hectare. Mas no mesmo hectare, quero passar para 6.000 quilos. E no hectare, 1000 quilos. Quero transitar para 7.000 quilos. Na mesma área. Então, esse aumento de produtividade que se quer dar. Como fazer isso? Esse é o desafio do setor. A questão dos mercados que já se tem. Então, o agricultor não tem dinheiro para transitar. Pode expandir a área, mas é perca de tempo. Pode ele sair de 1 hectare para 5 hectares. É perca de tempo, se não tem condições. Vai colocar, não tem insumos suficientes. A produtividade é baixa. A expansão da área é perca de tempo. Antes de expandir áreas, na pequena área que tem, já conseguiu melhorar a produtividade. No
dos 2 hectares que tem já conseguiu melhorar a qualidade. Só 2 hectares vamos melhorar a qualidade. São esses 3 grandes desafios que vai ser necessário 97%. Porque o produtor não tem condições para assegurar uma boa produtividade naquela área. O que é preciso? Investimento privado. E por que o investimento não vem? O investimento está a vir, mas as áreas são muitas, os produtores são muitos. O governo não consegue financiar a todos. Não consegue. Então, os pequenos estão sendo financiados, devem devolver o dinheiro para financiar outros. Mas a experiência está a mostrar um grande fracasso. Agora, precisa melhorar ainda com a monitoria. Com a inspeção do vídeo. Com a fiscalização, de preço. Price takers. O comprador sempre vai decidir se ele não tem nada para vender. Sempre vai decidir. O comprador sempre vai decidir o preço, porque o produtor não tem nada para vender. Para o preço mudar, o comprador deve ter quantidades, 20 caminhões, no mínimo, para conseguir influenciar o mercado. Isso precisa de associações fortes, concílios para reter o produto e simular o déficit de oferta. Aí avançaremos para o nível de trabalho de setor. Portanto, são esses aspectos que eu queria comentar. Muito obrigado. Vamos botar mais por vez. Muito assim. Mas a pouco de forma e de forma devido à sua atividade, ou não estava bem. Como começou a nossa primeira, né? A nossa primeira funciona como equilíbrio. Então, se só nós vemos dia a dia e bem de radiação das frutas, e esses agentes que nós aqui, também só absorvem e emitem radiação de ondas ópticas. Então, essas ondas que vão nas primeiras absorvem e emitem para os grandes temos um cálculo assim. Só que está acontecendo aqui, esta parte do onda e a atmosfera absorve entre os gases de efeito estufa, para a sua permanência na atmosfera demora muito tempo. Temos de vapor de água que era absorver mais. Temos de evitar, quando sempre estava a lista, evitar estamos a mais, mas eles emitem muito metal, mas já que você fala, porque a sua permanência na atmosfera é muito tempo que eu descargo, tempo para dissolver, para sair da atmosfera. Então, temos que falar mais de aquecimento global. Então, estamos de forma natural. Estamos há muitos anos aí, muda. Estamos a dizer que a nossa atmosfera não é como não é a mesma. Está sofrendo, mas de forma lenta. Mas a atividade humana aqui está acelerada. Por isso que não é possível fazer mudança. E os outros políticos aqui vão despertar de estudação. Tem mais antenas e adaptações às mudanças climáticas. Vamos dizer que mudanças climáticas é uma regra. Temos que adaptar. Tiramos de sementes resistentes à seca, etc. Temos que ter. Então, todo o nosso sistema de agricultura tem que se adaptar às mudanças climáticas. Nós dependemos
das condições climáticas, não dependendo das condições. Esse clima já mudará. Se está mudando, temos que adaptar às condições climáticas. Falou-se aqui de sistema de alerta de processos de eventos de fato, a metodologia gerada que acontece o método informado sobre buscar você fraco, você pode transformar para essas áreas em benefícios da natureza, ajuda a desenvolver mais esse sistema de alerta. Então, aqui tem que ser mais comunicação. Tem que ser mais então, tem que haver mais comunicação. E como fazer temos que trazer essas questões. A Bíblia também fala policial. Nós, em significado, mas temos que ter consciência a grave que estamos a usar quando a chuva mas queremos que isso chova de forma regular. Mas você a tentar esses materiais só para o planta nova. Então, o grande desafio que nós estamos tendo é não pensar. E depois reclamar os pastinhos reclamar. A vegetação também para a precipitação. Porque temos a precipitação e massa já do ar e temos precipitação também no ar. Das pessoas no ar. Pessoal, aqui temos sobre a precipitação moderada. Precipitação moderada, estamos dizendo, devido ao aqui chovendo devido ao caso da montanha, não chovendo. Então, temos que tirar as condições a nossa. Então, temos que melhorar a estratégia. Então, temos que ter um melhorador aqui, já tem uma sensação, temos que estar muitas coisas em correr atrás. Esta Para ficar uma questão da quais seriam as estratégias a que consideramos quando elas temos de adaptar cada um dos lados para ultrapassar desafios da administração. E a estratégia da conectividade para e você usar para dar uma ao nível do governo, ao nível da instituição de lugares, e para desenvolver a agricultura, ainda a mudança de cidade, não tem descendentes para representar o governo aqui, subsidiária, ao nível local, para adotar a tecnologia independente, dentro da implementação das condições e evolução ultrapassar aquilo que a taxa de produção
para ter uma produção de menos garantias de finança limitada. Este programa partilhado para a universidade. Obrigado. Muito já acredito que a estratégia está dividida em vários mas muita coisa que já se houver união entre esses grupos e discutir uma experiência aqui estava a dizer que está aí, houver, tinha que estar aqui de comunidade e tal, tem que estar sempre todo bem. E eu sempre defendo, por exemplo, temos uma universidade aqui de agricultura, que é única na província de Tete. Aqui seria ser um hospital. Vamos dizer o quê? O hospital dos amantes da agricultura. Todo aquele que tem problema tem que vir para aqui. E nós, como universidade, estamos a investigar, assim como o IAEB, temos o memorando de entendimento do IAEB, com a universidade, de trazer solução. Porque as coisas que estão acontecendo em praga, evitar secas, mas o pequeno semente resistente, que resolução de pragas, todos um exemplo de engenheiro, engenheiro canteiro, tem umas boas, mas todos nós estamos a ter aquelas coisas monstros. Então, são essas pequenas coisas, essas estratégias. Mas o que eu defendo é mais interação para nós combater esse problema de mudanças climáticas. Concordo que muita coisa já foi dita aqui. Eu dizia que concordo com muita coisa que já foi dita aqui. Eu vou, como se dizer, pressionar mais as instituições investigadoras, conforme um colega quando diz que tem que ter essa interação. Está sendo investigada muita coisa, mas só para as instituições de investigação. Nós que somos beneficiários dos estudos, que são dos pequenos produtores locais, não está a ter acesso a essas investigações. Então, eu acho que uma das estratégias é essa, muita interação dessa natureza, aqui falo mais instituições de investigação, eu acho que favoria ele. O colega também sei da solidariedade, que é uma das... Sim. Então, eu acho que está favorável com isso e precisamos melhorar. Muito obrigado mais uma vez. De fato, sendo mais prático, nós como universidades e outras instituições de investigação devemos disseminar os resultados da nossa investigação para os produtores. Aquele conhecimento que estamos a descobrir e pode melhorar a produtividade, então esse conhecimento deve ser transferido para as comunidades, para os beneficiários. Não podemos reter aqui o conhecimento. Vamos então transmitir para o beneficiário, através do SIDAI e de outros intervenientes, para que o produtor final tenha o conhecimento desta tecnologia. Tudo que formos a descobrir, vamos organizar eventos nas comunidades para transferirmos este conhecimento para as comunidades melhorarem a sua capacidade produtiva. Mas também não será suficiente, precisa de investimentos para a aquisição desta tecnologia e dos insumos melhorados. Então, precisamos, como universidade, entender junto dos setores que financiam a agricultura para nos influenciarmos eles
financia os nossos produtores aqui de forma organizada. Portanto, duas conclusões que proponho. Primeiro, vamos transmitir o nosso conhecimento, aquele que estamos a descobrir, vamos transmitir para os produtores, para o beneficiário. Segundo, vamos também influenciar que o setor privado e o Estado traga investimento para o produtor. Dê algum apoio financeiro aos produtores, de diferentes formas. Pode ser via insumos ou com alguns valores monetários em formato de fundos de promoção da agricultura. É isso que é necessário, tanto investimentos e essa transferência de investimento. Por isso, vamos falar que na comunidade não acontece nada. Precisamos desses dois aspectos. Mas esse processo é muito bem mais complexo. Da próxima vez, precisamos também convidar os tomadores de decisões. Seria quem? Seria o ministro da Agricultura, aquele que toma decisão? Ou seria o governador que toma decisões? Os que tomam decisão também devem estar aqui para ouvir. Então, o ministro da Agricultura, o governador da província, a secretária de Estado, o administrador, são os tomadores de decisões. De facto, esse processo de decisão agrária é muito bem complexo. Muito obrigado. Obrigada. Quero agradecer aos quatro países da nossa primeira reunião. Muito obrigada pelas contribuições e pelos pontos relevantes que trouxeram sobre o nosso tema de debate, que seria a agricultura inteligente e a adaptação às mudanças climáticas. Feito isso, Akira? Posso ajudar? Depois não há outra coisa, só terminamos, começamos a reunião. Feito isso, quero agradecer a permanência de todos até agora, atendendo, considerando que as nossas atividades estão previstas para encerrar às 14 e agora já são 17 horas. Agradecer imenso pelo esforço e a disponibilidade de todos. Encerramos as nossas atividades hoje e marcaremos presença amanhã. Participantes do quarto ano. O programa tem 7h30, 8 horas. Registro dos participantes. Peço que cumpram o horário amanhã. Tudo bem? Ok. Obrigada. Okay.